Boa noite, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de fazer uma pequena reflexão no livro de Reis, primeiro Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 13, que nos fala: E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram seu concerto, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam minha vida para tirar. Glória a Deus, aleluia. Essa reflexão sobre a vida de Elias, sobre a trajetória de Elias, que começa no capítulo 17, que é quando ele vai a Acabe, né, e dá o decreto, diz que não vai chover durante 3 anos e meio, não vai chover, né, nem orvalho, nada vai cair, que vai ficar seca. E ele deu o decreto e Deus falou com ele para ele ir para Queribe. Então, até o do 1 ao 7, ele dando a Acabe o decreto que Deus o ordenou, e até o 7, ele vai para o Queribe e Deus ordena que corvos venham alimentar. Ora, sabe-se que corvos, eles são carnívoros, né? E era exatamente esses corvos que Deus mandou. Era a carne e o pão de manhã e a carne e o pão à noite, e bebia água do ribeiro. Porém, quando esse ribeiro secou, Elias, Deus mandou Elias ir para Sarepta, que ele tinha preparado uma mulher para cuidar dele, uma viúva para cuidar dele. Então Elias foi para Sarepta. Chegando lá, ele viu aquela viúva catando cavaco, né? E ele falou com ela e disse: Me dá um pouco de água. Aí ela ia buscar. Quando ela ia buscar, ele disse: E traz-me também um pão, um bolo. Faz para mim um bolo e traz. Aí ela disse: Meu senhor, eu não tenho. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Quando eu vou fazer 2 bolos para mim e meu filho, para que nós comamos e depois morramos, porque não tinha mais esperança. Estava seco, estava tudo seco. E ele disse para ela: Faze como você falou, mas primeiro faze um bolo para mim. E a farinha da panela não se acabará, nem o azeite na botija se acabará, porque até que Deus venha parar acabar, né? Até que vá acabar com o que ele falou, com o que o propósito, porque em tudo aí Deus tinha um propósito. Então, depois de um tempo, o filho dessa viúva morreu, Elias ressuscitou aquele jovem, e ela disse: Agora sei que realmente tu és um homem de Deus. Mesmo a farinha não tendo acabado, nem o azeite acabado, mesmo assim, ela ainda tinha dúvidas. Mas depois que ele ressuscitou o filho dela, ele soube que ele era um homem de Deus. E assim foi a trajetória de Elias. Aí então
Deus mandou ele se apresentar a Acabe. E ele se apresentou a Acabe e combinou com Acabe: vamos fazer, para acabar logo com isso, vamos fazer assim. Vamos lá no Monte Carmelo, vamos fazer altares, 2 altares. Um para Baal, para os profetas de Baal, e um para o Deus. Se Baal for Deus, seguia Baal. E se Deus for Deus, seguiria Deus. E assim foi. E eles se cortaram, gritaram, dançaram, fizeram tudo e chamava, e Elias debochava deles e dizia: vá, grite mais alto, pode ser que ele esteja dormindo ou então viajou. E assim foi. Chegou um certo momento que eles já não aguentavam mais. Aí então agora Elias disse: é minha vez. E Elias fez tudo quanto Deus colocou no seu coração. Encheu a oferta, o altar de água, de tal maneira que seria impossível ali ter molhado lenha, tudo. Seria impossível de pegar fogo ali. E ali Deus respondeu com fogo. E o que Elias fez? Matou os 450 profetas de Baal e os 400 da Acera, da deusa Acera. E neste momento, ele se retirou. Jezabel, ao ficar sabendo disso, que todos os profetas de Baal e de Acera foram mortos por Elias, então ela resolveu e disse que iria matar Elias. Porém, Deus, ele tem os seus propósitos, ele tem os seus meios. E Elias ficou muito cansado e muito preocupado com aquilo. E ele foi para uma caverna, ele foi se esconder lá. Ele estava em outro lugar antes, deitado, e o anjo veio e trouxe água e trouxe pão. Come, que longa é a tua caminhada. Só que ele andou, mas ele foi para a caverna. Em vez dele fazer o que Deus queria, ele foi para a caverna. E naquela caverna, Deus o chamou e disse: Elias, o que fazes aqui, Elias? E ele falou que era zeloso, que mataram todos os profetas de Deus e que os altares foram derrubados e que só ele restou. E Deus deu todo o processo para Elias fazer antes de ser arrebatado. O que eu quero dizer com isso? A história é essa. Elias, ele matou 450 profetas de Baal e 400 de Acera. Ele foi aquele homem que ele orou e Deus desceu fogo do céu. Ele orou e Deus fez chover. Deus fez chover. Mas, naquele momento, às vezes somos nós, mesmo assim somos nós. Às vezes nós passamos por situações, aí vem outra situação, aí vem outra situação, vem uma enfermidade, vem um desemprego, vem uma falta de pão, e às vezes a gente fica sem saber o que fazer. E às vezes nós queremos nos esconder na caverna. Sabe o que Elias estava dizendo ali? Ele estava dizendo ali que ele era humano. Ele não era um Deus, ele era humano. E como todo ser humano tem seus limites, tem as suas, seus problemas, tem, digamos assim, os seus pontos fracos.
Então, quando a gente passa numa situação difícil, muito tempo, numa prova longa, então, às vezes, a gente quer ir se esconder na caverna, assim como Elias foi se esconder na caverna. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus que te salvou, que te ungiu, que te criou, que até antes de você nascer, quando você era informe no ventre da sua mãe, Deus já sabia quem você era. Ele já sabia que você era dele, ele já tinha determinado isso na sua vida. Então Elias passou por aquele processo tão difícil e ele foi naquela caverna, por quê? Porque ele era humano, ele era um ser humano. Ele era uma pessoa que precisava ter um encontro com Deus naquele momento de fraqueza, naquela situação difícil que ele já não estava aguentando mais. Porque a vida de Elias, se você vê, foi altos e baixos, assim como nós somos. Nós hoje a gente está no alto, às vezes, aí depois a gente está no baixo. Tem dias que a gente amanhece e diz assim, hoje, quantos leões vier, eu vou matar. Mas tem dias que a gente se levanta, se acorda, que não sente nem vontade de sair da cama. E assim você fica naquela situação. É porque isso acontece. Porque você é humano. Porque você é um ser humano, porque você tem suas limitações. Então, não se culpe por você estar fraca neste momento, que mesmo quando você está fraca, você está forte, porque a palavra nos diz, quando eu penso que eu estou fraca, eu estou forte, e quando eu penso que estou forte, eu estou fraca. E assim é nossas vidas, foi assim que Deus nos fez, humanos. Somos seres humanos, somos criação de um Deus maravilhoso, um Deus que tudo Ele pode fazer. Então não se assombre, não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe se hoje você está caidinho, está na caverna. Deus ele vai chegar aí na caverna onde você está e vai chamar o seu nome. E vai dizer, onde estás? Por que tu estás aí na caverna? Olha que eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te abençoo, eu digo para ti, levanta, levanta dessa caverna, sai dessa caverna, sai dessa cama. Uma cama, às vezes, que você está, não é porque você é preguiçoso, é porque a depressão está querendo entrar na sua vida, porque você está querendo jogar a toalha, entregar as armas. Mas não faça isso não. Lembre-se que tem um Deus no céu que está vendo todo o processo. E nada é sem a permissão dele. Tudo que nos acontece é com uma permissão dele. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Deus, ele prova quem ele ama. Ele é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses. Ele é o general do general. Não se preocupe, não fique deitado, se levante. Diga para você mesmo
O meu Deus é muito grande. Apesar de eu estar assim neste momento, mas eu tenho um Deus que ele pode virar o quadro. Ele pode mudar a minha vida. Ele pode fazer algo maravilhoso para que eu possa estar ali para servir a Ele. Porque Deus, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele pode fazer. Pense, medite, leia sua Bíblia para que você não se engane com muitos profetas de Baal que vão aparecer nesses últimos dias na terra. Nós estamos vivendo momentos difíceis aqui na terra. Nós estamos na iminência da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, para cumprir o que ele falou, que disse que ele estaria conosco e que ele foi preparar lugar. E ele foi preparar lugar. E já preparou, já está tudo preparado para o casamento. E você, a noiva, se prepare. Se prepare, porque o noivo vem buscar a sua igreja querida. Que Deus nos abençoe.